Viva uma vida feliz na presença de Deus. Viva uma vida diante daquilo que Deus tem para você. Podem se assentar, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Hoje, sexta-feira, dia que nós oramos pela cura, libertação, cremos num Deus que sara, num Deus que opera o impossível, o Deus de Isaías 53, 4 e 5, que levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Estamos numa boa palavra, você em casa também, separe esse momento, esse instante, permita a Deus alcançar teu coração. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo de número 11. Eu mandei um resumo dessa mensagem hoje lá no WhatsApp, depois você pode ver lá. Eclesiastes capítulo de número 11. Pega aí na sua Bíblia, nós vamos caminhar nessa mensagem. Deus vai falar muito ao teu coração, nos mostrando algumas coisas importantes através da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar teu coração, que o Espírito de Deus possa alcançar a tua vida, toda a sua atenção, aquilo que Deus falará, aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu vou ler a tradução NVI, que diz assim, Eclesiastes 11:4, achou? Quem achou, diga amém. Diz, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Essa é a tradução NVI. A nossa tradução diz, quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quando nós olhamos só as impossibilidades, nós não fazemos absolutamente nada. Às vezes ficamos de braços cruzados. E o homem, ele coloca empecilho em tudo, irmãos. E nós temos que tomar esse cuidado, para que nós não venhamos trilhar esse caminho. Porque quando o escritor de Eclesiastes, ele traz esse texto, ele está falando de semeadura. Você pega lá, você vai pegar, arar a terra, você prepara a terra, tira todas as pedras, aquilo que atrapalha, e você vai fazer o suco aonde a semente ela vai ser plantada. Se está ventando, naturalmente, quando você vai semear a semente, ela não cai no devido lugar. O vento ali, ele leva aquela semente. E quantos observam situações e muitas vezes a pessoa para. Eu não posso parar. Ainda que seja mais trabalhoso, por exemplo, sei lá, vou pegar um cano, vou colocar na mão, quando a semente cair, ela já cai lá, mas eu não vou parar, vou buscar uma direção de Deus. Ainda que eu tenha que agachar, vai dar mais trabalho? Vai, mas eu vou semear. Quantos estão colocando empecilhos, impossibilidades diante de situações? Elas vêm e elas são reais. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que nos capacita, que nos dá sabedoria e que nos faz ir além. Isso é importante, por isso é necessário sobre a nossa vida algo, iniciativa, irmãos. Nós temos um problema, sim, eu tenho que ter solução para o problema. Não adianta eu só ter um problema. Estou lá, por exemplo, sei lá, com vazamento, normalmente época de chuva, começa a aparecer vazamentos. Eu estou com um problema, o que eu preciso? Eu preciso solucionar esse problema. Não importa a maneira que seja, sei lá, trocando a telha, fazendo um reparo, aquilo que é necessário. Então nós temos que aprender que nós temos que ser solucionadores de problemas. Deus nos dá essa sabedoria. O que nós não podemos é retroceder. Temos que andar segundo e de acordo com aquilo que a Bíblia diz, buscar a direção do Senhor, nos colocar na presença de Deus. Mas quantos, por causa dos ventos, das dificuldades, dos empecilhos, estão parados até fisicamente e espiritualmente? Não estão conseguindo caminhar, não estão conseguindo continuar. Mas aí a segunda parte do texto diz, o que olha para as nuvens nunca cegará. Por que a pessoa ela não vai colher? Porque ela fica com medo. Porque se você plantar a semente e não tiver chuva, naquela época não tinha como nós temos irrigação hoje, era mais na condição da chuva mesmo. Se não houver chuva, não há frutificação. Por isso, duas coisas são necessárias. Eu tenho que ter iniciativa
eu preciso ter fé. Porque se eu plantei a semente, eu vou entender que Deus dará essa chuva. E quando nós observamos o texto, nós percebemos algo que nós temos que fazer, que cabe a mim fazer, mas também tem aquilo que cabe ao Senhor Deus fazer. Se você não fizer aquilo que cabe a você fazer, aquilo que cabe a Cristo também não vai acontecer sobre a sua vida. Se você pegar na tua Bíblia, Tiago capítulo 4, o versículo é o versículo de número 7. Pega aí Tiago capítulo de número 4, o versículo é o versículo de número 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá o quê? De vós. Tiago nos dá uma direção, que somos nós que temos que resistir ao diabo. Ou seja, eu não preciso esperar pelo Senhor. Algumas coisas que eu não vou precisar esperar por Deus, eu vou e faço. Por exemplo, será que é a vontade de Jesus curar? A Bíblia diz que sim. Mas o Senhor me mandou impor as mãos sobre os enfermos. Eu não preciso esperar dos céus uma resposta. A Bíblia já me diz isso. O que eu preciso? Iniciativa. Mas por que às vezes a pessoa ela fica receosa, com medo? Porque ela olha para si. O Senhor diz: imporão as mãos sobre os enfermos, mas quem vai curar é o Senhor Deus. O que Deus quer é que você imponha as mãos. O que Deus quer é que você ore. O que Deus quer é que você resista o inferno. A ação no mundo espiritual, às vezes nós não vamos nem perceber, mas Deus, ele se move. Por isso que se você quer ver, irmãos, nós não podemos, vamos dizer assim, prever o futuro. Mas se eu, no presente, eu posso ver mudanças lá na frente. E vai depender das sementes que você está semeando hoje, em relação das suas orações, por exemplo. Em relação daquilo que você tem semeado diante de Deus. Se boa é a semente, lá na frente você vai colher um fruto bom. Mas se a semente ela não for boa, o fruto não vai ser bom. Por isso nós temos que tomar um cuidado para que nós não fiquemos, por exemplo, com os braços cruzados diante daquilo que Deus nos mandou agir, diante daquilo que Deus ordenou que nós tivéssemos ali uma iniciativa e uma postura. Ele nos mandou resistir ao inferno. Não adianta eu ficar orando a Jesus para que Jesus resista. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, porque ele já fez. Agora cabe a mim fazer. Aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer por mim. Deus não vai fazer, você precisa. Jesus vai descer do céu, por exemplo, vai pegar a minha boca e vai ficar abrindo a minha boca para mim orar? Você acha que ele vai fazer isso? Não, cabe você orar. Cabe você buscar a Deus. Você está enfrentando um problema, você está diante de uma batalha, você tem que buscar o Senhor. Às vezes a pessoa, ela fica naquela coisa, não, quando eu sentir de Deus, eu vou para a igreja. Sabe quando você vai sentir? Nunca. Se você não tomar a iniciativa e voltar à presença de Deus, se colocar diante do Senhor, esse negócio de sentir aí, eu sinto muita coisa, arrepio, calor, frio, mas esse negócio de sentir é muito complicado. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, vivemos por aquilo que cremos, por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a palavra de Deus ela declara. Aí você vê muitas pessoas dizendo: você não pode mudar o futuro. Posso sim, daquilo vai depender daquilo que eu estou fazendo hoje. Isso vai refletir lá na frente. Vou usar uma palavra, vai respingar lá na frente. Se eu tiver uma vida com Deus, a Bíblia diz que felizes são os pés do que anunciam o quê? A paz. Então eu estou anunciando, pode ter certeza que isso vai acompanhar sobre a minha vida. Por isso é importante você perceber hoje. Será que nós estamos de mãos atadas? Será que nós estamos com as mãos nos bolsos? Não estamos fazendo aquilo a qual Deus nos chamou para fazer? Pega a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Aqui nós vemos uma ação humana,
e uma ação divina, maravilhoso. Êxodo, capítulo de número 14, o versículo de número 16. O Senhor falando a Moisés, diz: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e o quê? E fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Primeiro, Moisés tinha a direção de Deus. Deus havia mostrado a ele o que ele precisava fazer. Não adiantava Moisés ficar orando a Deus. Deus já havia mostrado a ele o que ele tinha que fazer. Estender ali o cajado sobre aquele mar. Hoje eu não estendo o cajado, mas uso o nome de Jesus. Hoje eu uso a palavra de Deus. Nós sabemos o que fazer. Nós temos a direção de Deus pela palavra. Por isso é importante que venhamos perceber, que venhamos observar. Pulando um pouquinho, no versículo 21, diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela, e o mar se tornou em seco. Complete você. E as águas foram partidas. Agora imagine se Moisés ficasse lá estático, apático, parado. O mar se abriria? Será que se abriria? O que aconteceria com aquele povo? Quantas vezes nós queremos ver o mar se abrir, irmãos? Ver o impossível de Deus acontecer. Mas às vezes nós transferimos só para Deus. Não. A parte que cabe a cada um de nós. Se colocar diante do Senhor. Nós vemos o Senhor falando a Moisés: estende. Quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. Diga glória a Deus. Quem enviou o vento? Moisés ficou lá abanando? O que você acha? Não, o Senhor enviou o vento. Mas quando Moisés fez aquilo que cabia a ele fazer, cabe a mim orar, cabe a mim buscar a Deus, cabe a mim me colocar diante do Senhor. Aquilo que cabe a Deus, Deus vai fazer. Olha que texto maravilhoso, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, serve também para nós. Atos capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, no versículo de número 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, perseguir, matar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, mandando prender também a Pedro, e era o dia do quê? Dos asmos, próxima Páscoa. Só que quando você olha, aparentemente parece que a igreja ela está assim, ó, de braço o quê? Cruzados, só vendo o que está acontecendo. E a Bíblia diz que Herodes, ele continuou, matou Tiago, prendeu a Pedro. Às vezes a pessoa está vendo Satanás roubando, Satanás destruindo, é assim mesmo. É mais ou menos aquele cupim que vai comendo a madeira, vai comendo, daqui a pouco a casa cai. Por isso eu preciso observar, verso 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. Havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a quem? A Deus. Eles não tinham essa legitimidade de entrar naquela prisão para soltar a Pedro. Mas eles poderiam fazer algo, orar. Eles não tinham como, por exemplo, tinha 16 soldados guardando lá, armados. Eles não tinham como.
invadir a prisão, fazer um motim, uma fuga, mas eles poderiam fazer algo, orar. Quando há iniciativa da nossa parte em relação a Deus, você pode ter certeza, Deus vai honrar a fé. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, o que a oração tem a ver com libertação de prisão? Faz sentido hoje? Você tem que ir lá no juiz, pedir um alvará, se fosse dos dias atuais. Mas a Bíblia diz que eles partem para a condição espiritual. Será que você tem feito aquilo que é para você fazer? Porque dessa maneira você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Se você se consagra, se você se santifica a Deus, você vai ter mais dessa unção de Deus sobre a tua vida. Isso é fato. Esse revestimento, teu coração vai estar mais sensível à voz do Espírito de Deus. Nas pequenas coisas, Deus vai falando ao seu coração. Mas por que isso aconteceu? Porque houve uma inclinação do seu coração para com o Senhor. Porque houve uma inclinação do seu coração para com Deus. Agora, o que eu não posso ficar, como diz a Bíblia em Provérbios, há um leão lá fora. Então, se o leão está lá fora, eu vou ficar aqui dentro. Mas se eu não sair, eu morro de fome. Então, eu vou pegar o leão e vou botar e mandar ele fugir. Irmãos, nós precisamos de iniciativa. E nós precisamos de fé. São duas coisas que vão caminhar juntas. A Bíblia diz que a igreja começa a orar. Versículo de número 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Olha que coisa, ligado com duas, bem guardado e protegido. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, uma ação humana ali seria quase impossível. Verso 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Por que houve esse mover de Deus? A palavra anjo, presta atenção, quer dizer mensageiro. Por que houve esse mover de Deus naquela prisão, aonde Pedro estava? Quantos são os familiares, entes queridos, que às vezes estão presos, não numa prisão física, mas numa prisão feita por Satanás. Às vezes uma depressão é uma prisão, os vícios é uma prisão, as doenças é uma prisão. Mas e nós, como igreja, estamos orando? Porque quando oramos, o poder de Deus entra em ação. E Ele cerca, e Ele alcança, Ele liberta. Mas isso é cercado com fé. Vamos no livro de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. A igreja teve a atitude de orar. E Deus se moveu. Lucas, capítulo de número 8. Achou? Versículo de número 22. Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, aqui Jesus, e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, estando eles o quê? Em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Perceba que o barco, ele estava enchendo de água, pela força daquelas ondas. Mas você não vê aqui uma iniciativa em relação dos discípulos. Eles precisam despertar Jesus.
Quando Jesus desperta e percebe o que está acontecendo, a Bíblia diz que Jesus levanta e Jesus repreende. Jesus dá uma palavra: vento, aquieta-te; mar, aquieta-te. Para que você possa fazer essa oração, você precisa de fé, porque é uma semente lançada. Quantas vezes nós olhamos a gravidade da situação, a gravidade da circunstância, e às vezes tem faltado a fé está presente, mas está faltando você exercer ela, colocar ela à tona, trazer à tona, e ver o que o Senhor Deus opera, e ver aquilo que Deus ele se move. Por isso, aquilo que cabe a mim fazer, eu preciso fazer. Jesus, ele não se colocará dessa forma aqui. Por quê? Porque Jesus subiu aos céus. Jesus deu autoridade a mim, Jesus deu autoridade a você. Por isso ele questiona os discípulos dizendo: onde está a tua fé? A Bíblia nos diz que Deus deu a cada um de nós a medida de fé necessária. Você tem a fé. O que você precisa é exercer. Mas quantas vezes, por observar os ventos, você não está tendo atitude? E por olhar as nuvens, o céu está aquele céu de brigadeiro, o céu está límpido, você não tem semeado. Não crendo no Deus a qual você serve, que tem esse poder de fazer o céu enegrecer e trazer a chuva a qual nós precisamos, a resposta que você necessita. Porque nas dificuldades, nas impossibilidades, que você vai ver Deus agir. Porque o possível, irmãos, eu posso fazer. O possível você pode fazer, mas o impossível é só Deus. E é nessa hora que a nossa fé, ela tem que funcionar. É nessa hora que nós temos que ver esse mover de Deus operando, esse mover de Deus em ação. E é esse Deus que quer operar sobre a sua vida a cada dia. Por isso, seja uma pessoa de atitude em todas as áreas da tua vida. Não fique só observando a situação. Seja sábio na direção de Deus, seja prudente nas suas decisões. Seja uma pessoa de fé em relação das suas ações. Aquilo que Deus ele te dá, aquilo que vem do Senhor. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e às vezes a gente ouve uma palavra: olha, é impossível. Você já vivenciou isso muito na tua vida? Mas você foi persistente, você foi insistente, você foi lá e foi possível? Sim ou não? Sim, você conseguiu. Por isso se coloca da mesma maneira. Poderia ter se colocado diante de Pedro e falava: ih, agora não tem jeito, já mataram o Tiago, Pedro vai morrer também. Não, eles começaram a orar. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que as situações estejam adversas, olha para Cristo, olha para a palavra de Deus, coloca a tua fé em ação. Pega na tua Bíblia, Lucas capítulo 1, eu vou terminar aqui, Lucas 1:37. Está do ladinho aí. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Olha que coisa. O anjo vai a Maria e diz que a sombra, a virtude do Altíssimo viria sobre ela. Ela diz: mas Senhor, como assim? Eu nunca conheci varão. Ela vai na concepção humana, a mente humana, o raciocínio lógico. Deus vai muito mais além do que isso. Por isso, para Deus nada é impossível. Nós precisamos de atitude, mas dependemos da fé que Deus dá no nosso coração, que nos faz caminhar, que nos faz enxergar muito além daquilo que estamos vivenciando. Nós enxergamos além da tempestade. A pessoa pela fé, ela vê lá na frente, irmãos. Ela tem visão diferente. Por isso Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem ao seu coração, mas ela é proveniente de Cristo. Ela é proveniente de Jesus.